Bom, você já deve ter visto por aí que existe uma grande discussão entre professores de inglês. Traduzir ou não traduzir? Eis a questão. Então, existem professores que dizem assim, se você traduzir, você nunca vai aprender a falar. Existem professores que dizem e defendem, se você não traduzir, não tem como você aprender a língua. E aí um fica brigando com o outro. Na verdade, os dois estão certos, ou os dois estão errados, depende do ponto de vista, mas eu prefiro dizer que os dois estão certos, porque tem hora que eu falo uma coisa, como eu disse que tem professor que fala, e tem hora que eu falo do jeito que os outros professores falam. Porque tudo depende do que você está fazendo e de como você está usando a tradução. Então, não existe problema algum você aprender vocabulário e ver a tradução. O que não pode acontecer é que a gente vicie na tradução e fique o tempo todo dependente dela. Não tem problema ver a tradução, mas a gente precisa se desgrudar dela para a gente conseguir falar. Então, a tradução ela vai te ajudar na hora de escrever um texto, de escrever um e-mail, por exemplo, ela vai acelerar ali o processo. A tradução, um tradutor, por exemplo, o Google Tradutor, é uma excelente ferramenta quando você quer ver a tradução de um texto, mas nada disso vai te ajudar a falar. Então, o tradutor é uma ferramenta que vai te ajudar em determinados momentos, mas o tradutor ele não vai estar ali com você na hora que você precisar falar. E o tradutor não vai te ajudar também na hora de você ouvir alguém falando numa reunião, por exemplo. Não dá tempo. Da mesma maneira que não dá tempo do cérebro ficar traduzindo as coisas ali no momento, também não dá tempo da gente parar e ficar usando o tradutor o tempo todo. Isso significa que a gente precisa treinar a falar sem o tradutor. E isso significa treinar a falar frases completas, que são essas frases que a gente vai precisar no nosso dia a dia. E a gente precisa treinar também ouvir e entender. Entenderam a diferença? Então, o tradutor ele vai sim ajudar em vários momentos, principalmente de leitura e de escrita, porque vai acelerar o teu processo, você vai economizar tempo usando o tradutor. Mas, se você ficar muito dependente do tradutor para aprender a língua, para estudar a língua, isso pode acontecer, que você vai falar, não vai conseguir, e você vai tentar entender e não vai conseguir. Por isso, precisa saber sempre balancear todas essas ferramentas que a gente tem e saber utilizá-las na hora correta, de forma correta e na hora correta também.